Paz, meus queridos, bom dia! Que bom que o Senhor nos agraciou com mais um dia maravilhoso, que nós podemos estar na presença dEle. É tão bom nós sabermos que Deus está conosco, independente da situação, seja ela boa ou ruim. Deus sempre contempla a nossa vida. E mesmo que eu e você passamos por adversidades, Ele está ali. Nós sabemos que a nossa vida é cheia de desafios, de adversidades, que muitas vezes nos fazem questionar nossa fé, nos fazem questionar a presença do Pai, mas nós sabemos que a palavra de Deus, como exemplo de grandes homens e mulheres de Deus, esta palavra, ela nos encoraja a eu e você nos manter fortes, firmes, inabaláveis e dedicados na obra do Senhor. A perseverança na fé, meus irmãos, não é apenas uma virtude, é uma necessidade neste nosso mundo decaído, cheio de corrupção, de pecado, de falhas e de tantas adversidades. E quando eu e você então enfrentamos essas dificuldades que surgem sem a gente nem perceber, de repente estamos numa situação. Então é fácil a gente desanimar e pensar até em desistir. Mas nesses momentos é que nós precisamos confiar em Deus, olhar para a sua palavra, lembrar que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Queridos, eu e você, nós somos peregrinos nessa terra, em direção à vida eterna. Agora, claro que existem situações, existem diferenças, muitas vezes nesse caminho que nos deixam assustados. Hoje, por causa de tanta destruição, de acidentes, de álcool, da droga, dos abusos sexuais, da fome, há um grito ecoando em todos os países, um grito de socorro, principalmente no nosso país. Há um grito, a oportunidade maior da Igreja de Cristo se manifestar. Há essa situação desesperadora que muitas pessoas vivem. Eu e você podemos fazer a diferença. Nós podemos estar ali presentes e demonstrar o amor de Cristo em todas as situações. Então, meu amado, minha amada, a Igreja de Jesus, que somos nós precisamos ensinar ao povo a sair do sufoco, a sair de tanta situação complicada, desse nó que eles têm na garganta, e não existe meio melhor a não ser pelo ensinamento da palavra da Bíblia Sagrada. Queridos, eu gostaria que você começasse a ver como o teu Deus é o teu Jeová Nissi, o Deus que te defende, o Deus que te protege, o Deus que é a tua provisão em todas as situações. E há uma passagem na Bíblia que eu amo, que fala de um fato bem curioso. 3 nações decidiram lutar contra Israel, contra o povo de Deus. E o rei naquela época se chamava Josafá. E Josafá estava numa grande desvantagem. Eram 3 exércitos contra 1. Estatisticamente, se nós colocarmos isso na ponta do lápis, ia ser uma grande devastação. Seria uma grande derrota para Josafá e para o povo de Deus. Assim, eu e você, muitas vezes, nós nos enxergamos diante das situações. Mas veja, o final dessa história, eu quero dizer para vocês, Josafá venceu e derrotou todas as diferenças. As coisas mudaram, porque Josafá fez tudo do modo certo. Ele nos ensina, se nós olharmos em 2 Crônicas, no capítulo 20, tem um ensinamento tremendo. Meu amado, minha amada, independente do problema que hoje você está enfrentando, mesmo que neste momento as coisas não estão se encaixando, mesmo que as adversidades sejam enormes na tua vida,
Mesmo que o médico diz que é um câncer, mesmo que o médico diz que o tumor tenha evoluído, mesmo que o advogado tenha dito que essa causa está perdida, meu irmão, minha irmã, Deus muda situações quando a gente faz as coisas do modo certo. Coisas impossíveis, o nosso Deus transforma em milagres. Oh, aleluia! Por que Deus quer que tu saiba disso agora? Por causa das batalhas, das desvantagens, das batalhas financeiras, das batalhas de saúde, das batalhas no relacionamento que talvez você esteja enfrentando no teu dia a dia. Então, o que fazer? Quais são as lições? Quais são os princípios que eu e você precisamos seguir para conseguir essa vitória tão almejada por nós? E a história conta aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 21. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Assim, o demônio sabe que ele tem uma forma de assustar todo mundo. E isso é vir com problemas na cabeça das pessoas. Surgir inesperadamente com situações que fogem do nosso controle. Mas, olha aqui, diz o texto no verso 2 e 3. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Veja aqui a primeira atitude que ele teve. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele não correu num vizinho, ele não se desesperou, ele teve medo. Mas então ele se pôs a buscar o Senhor. Essa é a lição mais importante que fica aqui. Volta-te primeiro para Deus antes de tomar qualquer outra atitude. Não faça nada, meu irmão, minha irmã, sem antes voltar a Deus, buscar a Deus, consultar a Deus em oração e na sua poderosa palavra. O que já havia acontecido com Josafá antes desses acontecimentos? Nós podemos ler aqui, se nós abrirmos a Bíblia no capítulo 19, nós vamos que houve ali um grande avivamento para o povo de Israel. Houve um grande despertamento espiritual. Então nós chegamos à conclusão de que quando há uma grande bênção, podem surgir lutas depois. Nós vemos no capítulo anterior que Deus começou a derramar bênção e prosperidade. E ali houve uma grande alegria que foi enchendo o coração de todos. E qual a lição? Qual é o princípio que nós tiramos dali, meus irmãos? Exatamente o que eu falei. Depois de uma grande vitória, vem lutas. Mas depois da luta, vem outra vitória. Então, nós podemos perceber que bênçãos e batalhas andam juntas. Nós precisamos discernir os fatos. Queridos, então se nós olhamos adiante, nós vemos ali que ele teve medo. Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor de todo o seu coração. Josafá teve medo. Você pode ter medo. Isso é normal. A nossa carne é fraca. Por vezes nós balançamos. Não há nenhum gigante de ferro neste mundo. Agora, o que nós não podemos é deixar que este medo nos aprisione, que este medo nos desmotive, que esse medo nos desestabilize, que ele nos desencoraje e que ele nos faça desistir. Não, meu amado, não desistas. Não te ponha a olhar só para o problema. Não te ponha a olhar só para o teu medo pessoal. Não corra da situação. Não fuja das adversidades, dos problemas, das desvantagens. Meus irmãos, não deixe nenhuma situação impossível te desmotivar, te desesperar.
porque nós sabemos que lutas e desigualdades não são para a gente sair da igreja, muito pelo contrário, são para buscar mais e mais ao Senhor em oração. Aqui, Josafá buscou o Senhor e falou com seu Deus sobre a situação que estava ali para acontecer, aqueles exércitos vindo contra ele. E então nós vemos no versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Amado, Deus é maior do que qualquer problema que nós enfrentamos. As desigualdades são grandes, as lutas são grandes, as diferenças são muito grandes e as estatísticas são estarrecedoras. Mas lembra-te, o que Deus já fez no passado, Ele faz hoje e continuará fazendo sempre, se nós o buscarmos de todo o coração. E aqui diz o versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amados, é a resposta para a tua situação hoje. Não importa qual a tua situação, não importa qual a tua deficiência, a tua incapacidade, a tua inadequação, os teus temores, tu serás bem-sucedido. Como diz aqui, clamarás ao Senhor na tua angústia, e Ele te ouvirá e te livrará. É o mesmo Pai. Esse é o teu Pai de amor. E então nós podemos ver no versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a tão grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Se em Deus está toda a força, todo o poder, toda a autoridade e governo, e se nós colocamos os nossos olhos nele, o que podemos esperar? Vitória! Vitória, meus irmãos! Não sei o tempo, Deus tem o tempo perfeito, mas é vitória, e quem garante não sou eu, é Deus. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em Deus. Tudo que Deus quer que você faça é que você não desista, que você não se fatigue, que você não desmaie, que você não se desespere. Mas se tu colocas o teu foco em Jesus, então, se tu olhas assim tão firmemente para Jesus, então nada mais vai te assustar na vida. Você sabe que tudo é passageiro e que Deus entra com a sua mão poderosa para te livrar, para te socorrer. E diz aqui no versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aqui Deus vai falar em resposta. Resposta para a tua vida, resposta para a minha vida, assim como Deus deu resposta para Josafá. Josafá buscou em primeiro lugar a Deus, pôs o seu foco em Deus, falou com Deus, e Deus disse primeiro: não temais.
Deus nos diz: não temais. 365 vezes na Bíblia Deus diz: não temas. Deus sabe que o temor acovarda as pessoas, que as lutas deixam as pessoas fragilizadas, mas Deus diz: a peleja não é tua. Esta guerra é minha. Eu pelejarei por você. Como Deus poderia deixar a sua igreja derrotada? Como Deus poderia deixar um fiel, um filho seu ser derrotado? Como Deus poderia deixar eu e você envergonhados? A luta pertence ao Senhor. A luta pertence ao Senhor. Não assuma aquilo que é de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele e ele assumiu a responsabilidade de tudo que diz respeito a nós. Então, quando nós confiamos nele, quando nós buscamos em primeiro lugar, a batalha é dele. Queridos, se nós seguimos aqui na Bíblia, no versículo 17 diz: onde o Senhor acalmou Josafá e disse: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Tu não tens que pelejar, amado. Começa agora a confiar em Deus. Coloca tua vida, teus interesses, tua família, tuas finanças, tudo que é teu nas mãos do Senhor. E não desista. Não desista. Veja a palavra que o Senhor diz. A palavra que o Senhor tem para nós hoje. Tu verás o salvamento. Tu verás o livramento que o Senhor te dará. Não temas, tu verás o agir de Deus. Deus não quer que tu fujas das situações difíceis, não é sua vontade ver o povo de Deus sangrando, chorando, sofrendo. Deus quer que tu aprendas que Ele é suficiente para estar contigo em qualquer situação. Então, meu amado, não fuja das responsabilidades. Seja confiante, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. Nós podemos ver aqui no versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede em Deus, no caráter de Deus, e tu estarás seguro. Em vez de murmuração, amado, Deus tem uma estratégia para a tua vida. Deus tem sempre uma pessoa num lugar chave. Deus tem sempre uma saída onde não há saída. Deus tem sempre a solução onde você não vê mais saída. Deus diz para você louvar ao Senhor em vez de murmurar. E então nós podemos ver que dizem os versículos 22 e 23. Olha o que aconteceu quando eles começarem a louvar a Deus. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles foram exterminados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir,
ajudaram uns aos outros a destruir-se. Os 3 exércitos se destruíram entre si. Nesta hora, Josafá pôde ver o agir de Deus. Nesta hora, meu amado irmão, Deus está agindo a nosso favor. Deus está no controle, nada pode nos separar do amor de Deus. Você que teve perdas afetivas, crises financeiras, um verdadeiro rolo compressor passou por cima de você. Um dia estás lá em cima e no outro estás lá embaixo. Mas Deus te defende, Deus cuida de ti. E sabe por que Deus faz isso? Você sabe? Quem responde essa pergunta é Paulo em Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a batalha é grande, meu irmão, minha irmã, começa agora a confiar. Faz agora um propósito com o Senhor. Começa agora, te levanta. Começa a adorar, começa a louvar antes mesmo da vitória chegar, como uma resposta de fé ao Senhor. Começa bem cedo a dizer: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. No meio das dificuldades, eu sou grato a ti. No meio das circunstâncias adversas, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor tem vitória. Deus porá emboscadas contra os inimigos teus. Deus trará a solução. Porque olha o que diz o versículo 24 e 25. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amados, Jeová Nissi sempre te defenderá, nunca te abandonará. Tu nunca estás sozinho, mas volta-te para Deus, fala com Deus, não fala com os vizinhos. Lembra-te do que fez Josafá. Diz para Deus como você está se sentindo. Diz para Deus aquela dor imensa lá no fundo do teu coração. E mesmo no meio das lágrimas e das dores, louva o Senhor. E sabe por quê? Porque a batalha é dele. Porque a luta é dele. Porque ele pelejará por você. E isso é verdadeiro.